Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias de vocês, tudo tranquilo, tá? Bom, pessoal, nossa aula de hoje é a nossa segunda aula sobre sistema nervoso autonômico, não é? Ou sistema nervoso autônomo, como vocês querem. Já falei que tem, na primeira aula, falei que tem vários nomes para esse sistema. Então, na primeira aula, nós vimos diferenças neuroquímicas e vimos diferenças neuroanatômicas entre sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, e falamos um pouquinho sobre a fisiologia. Então, hoje a gente fala bastante sobre a fisiologia, não é? E só lembra um pouquinho da neuroanatomia e da neuroquímica. Vamos dar uma lembradinha nisso? Olha só, lembrando, tá? Nós temos o sistema simpático, tá? Tanto o sistema simpático quanto o parasimpático tem uma fibra pré-ganglionar e uma fibra pós-ganglionar, tá? Então, essa pré-ganglionar é a que sai do sistema nervoso, não é? No caso do simpático, sai lá da porção intermédio lateral da medula espinal, tá? Mais ou menos de T1 até L2, a gente vai ter essa saída. E o parasimpático, não é? A gente vai ter as fibras saindo do terceiro par craniano, nervo oculomotor, sétimo par craniano, nervo facial, nono par craniano, glossofaringe, décimo par craniano, nervo vago. Tá? Então, quais são as diferenças? Normalmente, o gânglio simpático ele é mais próximo, né? Tem uma cadeia de gânglios, tem uma cadeia paravertebral que fica próxima da medula espinal. Então, a pré-ganglionar é uma fibra mais curta e a pós-ganglionar é uma fibra mais longa, não é? E no parasimpático, o gânglio geralmente fica junto ao órgão-alvo. Então, tem uma pré-ganglionar longa e uma pós-ganglionar curta. Em termos de neurotransmissores, a pré-ganglionar, tanto do simpático quanto do parasimpático, o neurotransmissor é a acetilcolina, e os receptores são receptores nicotínicos, não é? E a pós-ganglionar é que muda um pouco. No simpático, eu tenho na fibra pós-ganglionar como neurotransmissor noradrenalina ou norepinefrina, que é a mesma coisa, e os receptores são alfa-1, alfa-2, beta-1 ou beta-2, tá? Com exceção de glândulas sudoríparas, no qual eu libero acetilcolina na pós-ganglionar do simpático, não é? E tenho receptores muscarínicos nas glândulas sudoríparas, é a única exceção que a gente vai ter. E a pós-ganglionar do sistema parasimpático, eu tenho receptores muscarínicos, não é? Libera acetilcolina como neurotransmissor e o receptor é um receptor muscarínico de M1 a M5. Tem receptor tipo M1, M2, M3, M4, M5, de acordo com o tecido, não é? Outra coisa que é liberada em grande quantidade, né, pelo simpático é adrenalina, não é? Pela medula da suprarrenal. A medula suprarrenal libera uma quantidade grande de adrenalina circulante, que está como epinefrina, que é o outro nome da adrenalina. Então, tem uma fibra que parte da medula, vai até a suprarrenal, inerva a suprarrenal, e a medula da suprarrenal libera esta adrenalina. Então, essa é a revisão que a gente tinha sobre a nossa primeira aula, não é, de sistema nervoso autônomo, que envolvia neuroquímica e neuroanatomia. Lógico que a aula era muito mais completa, não é, do que isso que eu estou falando para vocês. Tem que dar uma olhada nessa aula, né, para vocês entenderem melhor. Mas, a partir de agora, a gente passa a falar de funções de sistema simpático e parasimpático. Bom, vamos subir aqui. Bom, por que eu coloquei essa batalha do Game of Thrones e coloquei esse cachorrinho dormindo aqui? Porque exatamente eles representam o que é o simpático e o que é o parasimpático. Simpático é sempre que vocês estiverem numa situação ruim, uma situação de luta ou fuga, não é? Vocês vão ativar o sistema simpático. Sempre que vocês estiverem numa situação de repouso e de gestão, vocês vão ativar o parasimpático, tá? Então, um exemplo que eu sempre dou é quando entra um leão dentro da sala, vocês ativam o sistema simpático, porque vocês têm que fugir, vocês têm que correr, vocês têm que lutar, vocês têm que fazer alguma coisa. E quando vocês vão comer aquela lasanha em casa, tranquilos, vocês ativam o sistema parasimpático, não é? Come aquela lasanha, vai para o quarto,
dorme, esfrega o pezinho na cama e capota, certo? Isso é o sistema parasimpático, tá? Sempre que vocês tiverem dúvida de como vai funcionar, pensem numa dessas duas situações, não é? O que vai ser a nossa viagem hoje? Por onde é que a gente vai viajar? A gente vai passar por esses órgãos e tecidos aqui, não é, que tem nessa figura, e vai pensar um pouco, não é, sobre como esses órgãos e tecidos vão reagir frente à ativação do simpático ou do parasimpático, tá bom? Pensando nisso, pensem comigo. Entra um leão dentro da sala. Vocês acham que vocês precisam do máximo possível de dilatação da pupila? Vocês precisam que a maior quantidade de fótons entre e atinja a retina e que vocês captem o máximo possível de campo visual para vocês poderem achar um buraquinho e fugir? Ou vocês acham que se entrar um leão dentro da sala é uma situação super tranquila e vocês podem ficar com a pupila bem fechadinha, assim, bem tranquilo? Pessoal, se entrar um leão dentro da sala, vocês vão hiperativar o sistema simpático e vão ter o quê? E vão ter um processo que é uma dilatação da pupila. Como é que é o nome da dilatação da pupila? A dilatação da pupila se chama midríase. E como é que é o nome da constrição da pupila, que é feita pelo parasimpático, que é feita pelo nervo oculomotor, não é? É chamada de miose. Tá? Para lembrar, o nome maior, midríase, né, que tem mais letras, é a dilatação, e o nome menor, miose, que tem menos letras, é a constrição. A pupila fica menor, fica mais fácil de vocês guardarem isso. Tá? Como é que acontece essa dilatação, não é? Da pupila, ou essa constrição da pupila? Então, a gente tem aqui, ó, a pupila ela tem musculaturas, não é? Ou seja, ela tem, por exemplo, as fibras circulares, não é, da íris. Então, se a gente olhar aqui a pupila, não é, nós temos o quê? Nós temos fibras circulares aqui, não é, que ficam como se fosse um esfíncter, não é, causando a constrição da pupila, não é? E nós temos fibras radiais que abrem essa pupila. Então, se eu tenho a contração, não é, dessas fibras circulares aqui, ó, eu vou acabar tendo o quê? Eu vou acabar tendo a diminuição do diâmetro pupilar, vai entrar menos luz, não é, em direção a essa retina. Como é que isso acontece? Eu ativo o parasimpático, que ativa o terceiro par craniano nervo oculomotor, tá? Ele vai até o gânglio ciliar, aqui seria de onde vão partir as fibras pós-ganglionares, e aí saem as fibras pós-ganglionares com acetilcolina e fazem o quê? Vão se ligar no receptor M3, não é receptor M3 de acetilcolina, e vão causar a miose. Tá? Por outro lado, não é? Se eu quero dilatar a pupila, eu ativo o sistema simpático, as fibras saem lá do gânglio cervical superior, não é? Liberam noradrenalina, que se liga a um receptor alfa-1, e acaba fazendo o quê? Acaba causando a contração, não é? Dessas fibras radiais aqui, acaba abrindo a pupila, não é? E o indivíduo acaba tendo o quê? Acaba tendo a midríase, tá bom? Daí vocês deduzem o seguinte: se eu quero usar uma droga para aumentar o diâmetro pupilar, basta fazer o seguinte, basta usar um bloqueador de receptor M3, um bloqueador muscarínico, e vai acontecer o quê? Essa pupila vai aumentar. Ou utilizar um agonista do sistema simpático, um agonista desse receptor alfa-1, e vai acontecer o quê? Eu vou ter a midríase, tá bom? Então, são princípios que a gente pode usar para poder aumentar o diâmetro dessa pupila, para poder fazer alguns exames, não é? Na oftalmo, tá bom? Bom, mas pupila não é só isso. Quando a gente para pensar em sistema nervoso autônomo, a gente tem que entender que pupila não é somente isso. Se vocês olharem essas duas figuras aqui, o que essas duas figuras têm em comum, não é? A Marilyn Monroe e o Mickey Mouse, não é? A primeira coisa que eles têm em comum são figuras agradáveis. Quando a gente olha a Marilyn e o Mickey, são figuras bem agradáveis, não é?
Ninguém jamais pensou no seguinte, o Mickey como um símbolo do capitalismo e queimando o Mickey em praça pública. Jamais vi isso. Tá? Pessoal, tem várias coisas. O Mickey é um grande truque de psicofisiologia. Por que ele é um grande truque de psicofisiologia? Olha essa proporção cabeça-corpo aqui. Essa proporção cabeça-corpo é uma proporção que a gente só encontra em bebês. Então, quando a gente olha essa figura, o nosso cérebro encara como se fosse um bebê. A gente tem uma simpatia por essa estrutura corpórea, essa estrutura de bebês. Tá? E outra coisa que é muito interessante, não é? Os dois têm pupilas enormes. Não que a Marilyn tenha uma pupila enorme, mas ela tem um olho completamente preto. E quando a gente olha aqui, ó, olha o que vai acontecer, ou pelo menos nas fotos colocavam com algum tipo de pintura na época esse olho completamente preto. E aí o que acontecia? A impressão que tem uma pupila muito maior. O que acontece? Seres humanos, quando a gente olha um outro ser humano, aqui a gente tem um experimento no qual se observa o rosto de uma menina, se vê como é feito o escaneamento visual, não é? Lá tem uma coisa muito interessante do escaneamento visual de um rosto de um ser humano. Seres humanos têm uma tendência a olhar predominantemente para os olhos e para a boca. Quando vocês olham alguém, vocês olham predominantemente para os olhos e para a boca. Por que a gente olha para os olhos e para a boca? Tá? Por que isso é tão evidente? Tem propagandas, por exemplo, da Colgate que mostram, tu olha a imagem e fica obcecado com um problema dentário que o indivíduo tem e não consegue ver, por exemplo, que ele não tem uma orelha. A gente não fica olhando para as orelhas das pessoas. Raramente a gente olha no espelho e olha para suas orelhas. Né? A gente tem o quê? A gente fica olhando para boca e olhos. A boca ela é um bom indicativo do quê? É um bom indicativo do estado de saúde geral do indivíduo. Os lábios rosados são um ótimo indicativo do estado geral do indivíduo. Vamos dizer assim, mas professor, o que tem isso a ver, não é? Esses lábios rosados. Pessoal, se um dia vocês forem num instituto médico legal e forem ver um indivíduo com os lábios roxos, isso dá uma sensação muito estranha. Lábios roxos vão indicar o quê? Vão indicar uma falta de oxigenação, não é, naquele tecido, não é? Se vocês encontrarem, por exemplo, algumas crianças que têm defeitos cardíacos e não conseguem oxigenar adequadamente o organismo, eles acabam tendo lábios roxos também, né? Acabam tendo uma certa cianose nos lábios. Dá uma sensação estranha para a gente, dá uma sensação de que não se tem muita saúde, não é? Não sei explicar direito isso, mas é uma sensação que a gente tem. Por isso que os batons são vermelhos, não é? Para dar uma maior sensação de saúde, não é? De vitalidade. E por que a gente olha para os olhos das pessoas? A gente olha para os olhos das pessoas pelo seguinte, porque quando tu gosta de alguém, ou tu gosta de alguma coisa, tu está feliz, não tem como evitar, não é? O teu sistema simpático causa uma dilatação das pupilas. Aí alguém vai me dizer assim, professor, mas o sistema simpático não era só para luta ou fuga? Mas sabe que quando surgiu a denominação sistema simpático era o sistema de luta ou fuga, de fight or flight, não é? Mas, com o tempo, foram vendo que o sistema simpático fazia outras coisas. Então, hoje a gente se dizia antigamente no inglês que o sistema de simpático era o sistema dos dois Fs, que era de luta ou fuga. Hoje a gente fala que o sistema simpático é o sistema dos 4 Fs, que o sistema simpático é relacionado à atividade sexual também, né? Então a gente fala o seguinte, a gente fala que o sistema simpático é o sistema do fight, que é o lutar, do flight, que é o fugir, do fright, que é um temor, um horror, não é? E dos 5 Fs, né, a gente chama, do fear, né, que é o medo, não é? E o quinto F, relacionado à atividade sexual, no inglês eu deixo que vocês deduzam o que seja, tá? Então, a gente vê que o sistema simpático participa de mais coisas além dessa questão de medo, fugir, lutar. Então, quando a gente gosta de alguém, a gente ativa o simpático. Tá? Por isso até que se diz o seguinte, como aquela pessoa é simpática, não é? Como ela é agradável, não é?
tu tá aumentando a atividade do teu sistema simpático, não é? E tá fazendo o quê? E isso passa através dos olhos do indivíduo, tá? Tem vários truques de psicofisiologia que a gente vê no dia a dia. Se vocês forem em uma ótica, não é? Vocês podem tranquilamente chegar e comprar um, uh, vocês podem chegar e comprar uma lente de contato, não é? E essa lente de contato, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma pupila pintada. Vocês têm olhos castanhos, vocês não querem mais os olhos castanhos de vocês querem lindos olhos azuis, tá? Vocês podem tranquilamente ir e fazer o quê? E comprar uma pupila que tenha, que vai fazer com que vocês tenham os olhos azuis, mas que tenha até uma lente de contato, né? Vocês compram, não compram uma pupila, vocês compram uma lente de contato que tenha olhos azuis e que tenha uma pupila pintada, não é? Que pareça muito maior do que é. Vocês vão parecer mais bonitos, vamos dizer assim, tá? Tinha um truque que se usava antigamente para o pessoal que ia em festas e tal, queria ficar mais bonito, eles tomavam antes elixir paregórico. Elixir paregórico era um fármaco que existia um tempo atrás, que era um bloqueador de receptor muscarínico, e isso causava midríase, não é? Logicamente, elixir paregórico não era para isso, né? Ele era para diminuir a velocidade de trânsito no trato gastrointestinal, também deve gerar uma certa taquicardia no indivíduo, mas acabava tendo esse par-efeito de fazer o quê? De dilatar um pouco as pupilas, de fazer um pouco de midríase, e o indivíduo parecia mais bonito, não é? Era uma coisa que era bastante utilizado, não é? O pessoal que ia nas festas tomava elixir paregórico, não é? Não sei também se não tomava previamente a intoxicação alcoólica que ia acontecer, mas era comum esse tipo de coisa, tá? Então, quando a gente olha aqui a Marilyn, né, ela realmente parece muito mais bonita do que é. Não que ela não seja bonita, é linda, não é? Mas essas pupilas dilatadas são bastante sedutoras, vamos dizer assim. E o Mickey também tem pupilas muito dilatadas, tem uma cabeça muito grande em relação ao corpo. E isso dá a impressão do seguinte, dá a impressão que é um bebê com pupilas dilatadas dizendo te amo, tá? A gente vê esse truque também no gato, aquele do Shrek, aquele. Dá para se notar bem esse truque, o gato está com uma cara malvada, assim, daí a pouco o gato faz um rostinho, né? E aí a pupila dilata e a gente morre de amor pelo gato. Tá? Então, esses são truques da psicofisiologia que tem a ver com o sistema simpático, não é? A gente nota, às vezes a gente vai numa festa e tal, né? E aí de noite todo mundo é muito bonito, tudo é muito bacana e tal. E as pessoas são todas bonitas, homens e mulheres bonitas. Muitas vezes isso é o seguinte, né? O que acontece é o quê? É escuro, e aí o sistema obriga, não é, a pessoa a dilatar a pupila para entrar mais luz, para ela enxergar um pouco, não é? Então a pupila já está dilatada. Depois, geralmente a pessoa tem um certo, usa uma certa dose de álcool que também dilata a pupila, não é? E, e obviamente que está numa festa, muitas vezes são jovens, não é? E aquele quinto F lá do sistema simpático está super ativado, não é? E o que dilata ainda mais a pupila. O que é mais peculiar ainda é o seguinte, é que muitas vezes essa pupila extremamente dilatada entra luz nessa pupila e bate no epitélio pigmentar da retina e o olho da pessoa brilha. É muito comum a menina chega e diz assim, conheci um fulano e tal, e o olho dele brilhava. Não, o brilho do olho vem do seguinte, vem porque a pupila estava extremamente dilatada, estava entrando luz e estava batendo lá naquele epitélio e estava refletindo aquela luz. Por isso que o brilho do olho aparecia, não é? Na realidade, aquele rapaz era mais bonito exatamente pela pupila dilatada.
E aí, quando acaba a festa, a gente sai, amanhece, bate o sol, e aí a pupila diminui, não é? Vai ter uma miose natural, não é? Vai ter uma diminuição de diâmetro pupilar natural, e as pessoas já não vão ser tão bonitas como eram, né? Já vão estar cansadas de ter dançado a noite inteira, já vão estar meio corcundas. A beleza vai diminuir bastante à medida que amanhece, não é? Essa é uma dica que eu dou para vocês, tá bom? Bom, assim, quando a gente olha um ser humano, a gente não tem várias coisas que a gente analisa, tá? Não é só a pupila, tá? Tem várias informações que a gente obtém das pessoas, tá? Por exemplo, tem gestos que são universais, tem gestos que não são universais. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente está vendo dois gestos de dois astros do rock and roll, não é? Do John Lennon e do Liam Gallagher, dois astros britânicos do rock and roll, não é? Aparentemente, os dois estão fazendo o mesmo sinal, não é? Mas notem a posição das mãos. Um está fazendo isso aqui e o outro está fazendo isso aqui, tá? Isso aqui é paz e amor. Então, o que o John Lennon está fazendo é paz e amor. O John Lennon é uma pessoa mais querida e o Liam Gallagher está fazendo isso aqui. Isso aqui é fuck you, tá? Ele está mandando longe o público dele, a plateia dele, não é? Se eu não me engano, foi em Wembley esse show aí. Não me lembro ao certo, tá? dessa imagem. Mas o que acontece é que... De onde é que vem isso daí, não é? Por que isso aqui é paz e amor e por que isso aqui é, é um fuck you? Isso vem do seguinte, pessoal. Na Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, o que acontecia? Os ingleses tinham grandes arqueiros. Robin Hood é uma lenda inglesa, não é? É uma lenda britânica, pelo menos, né? E aí o que acontecia? Quando eles se encontravam no campo de batalha, os ingleses faziam isso aqui, ó. Ou seja, eles faziam isso aqui, ó. Eles faziam esse sinal que se os franceses viessem, a flecha ia voar para cima deles, tá? E os franceses, não é? Quando capturavam um arqueiro inglês, eles cortavam esse dedo aqui, ó. E esse dedo é o dedo que dá a direção na flecha. Então, os franceses, quando encontravam os ingleses no campo de batalha, os franceses faziam esse gesto aqui, ó, que era o seguinte: se eles encontrassem os ingleses, eles iam cortar o dedo, eles iam ficar sem o dedo. Tá? Então, esse gesto que a gente faz assim é um gesto que a gente imagina que tem uma origem, imagina que é alguma coisa relacionada à porção mais distal do trato gastrointestinal, mas não, isso é um gesto finíssimo que vem da Guerra dos 100 Anos. Tá? Mas esse é um gesto que varia de povo para povo. Tá? Então, pode não ser compreendido por alguns povos. Tá? Então, tem gestos que não funcionam para todos os povos. Por exemplo, tá? Eu tenho quase certeza, tá? Que esse gesto aqui não se faz na Grécia. Tá? Isso aqui tu está mandando um indivíduo longe e toda a família dele. Isso aqui não é um gesto que é legal. É legal para a gente, mas na Grécia não funciona tão bem. Tá? Mas tem gestos que são relativamente universais, que muitos povos fazem. Por exemplo, o abraço é um gesto que é relativamente universal. Muitos indivíduos se abraçam e isso é bastante comum. O abraço tem várias coisas. Quando a gente abraça uma pessoa, a gente obtém uma série de informações dela. Tu obtém informações de tônus muscular, massa corpórea, temperatura, quantidade de gordura. É uma forma de se obter informações. Mas também o abraço ele faz o seguinte: ele aumenta a liberação de ocitocina, que é o nosso hormônio do amor. Ou seja, abraçar, tocar, pegar as pessoas vai acabar aumentando essa liberação de ocitocina. E isso, para as relações humanas, é muito, muito importante. Tá? Nesses tempos de pandemia, a gente não consegue abraçar as pessoas, o número de pessoas que a gente abraça é muito restrito, são as pessoas que estão na nossa casa. Então, os níveis de ocitocina estão muito baixos, né?
ou pelo menos a gente tem que ficar tentando abraçar sempre as pessoas que estão na nossa casa. Tá? Então, assim, não é só o olhar nos olhos, não é? Tem vários outros eventos biológicos, não é? Que a gente pode que a gente pode perceber no nosso contato do dia a dia, né? Ou eventos psicofisiológicos, vamos assim, que a gente tem contato no dia a dia. Bom, já saímos da pupila, já investigamos o nosso primeiro alvo aqui, não é? Vamos ao segundo, glândulas salivares. Vocês acham que a salivação aumenta se a gente tem o quê? Se a gente, quando vocês vão comer uma lasanha, vocês vão tranquilos, serenos comer uma lasanha? Ou vocês acham que a salivação aumenta se vocês tiverem que correr de um leão no meio da floresta? Pessoal, a salivação aumenta se vocês fizerem o seguinte: quando vocês forem comer uma lasanha, vocês têm que preparar todo o trato gastrointestinal, tá? Quando vocês forem comer uma lasanha. Então, se a gente olhar aqui, ó, olha aqui, ó, o parasimpático, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular as glândulas salivares fortemente, tá? O simpático também estimula, mas ele estimula fracamente. Então, na realidade, se vocês estiverem numa situação com aumento de atividade simpático, vocês vão ver isso aqui, ó. É como se, assim, ó, se vocês hiperativarem o parasimpático, vai lá em cima a salivação, tá? A salivação é como se ela fosse a soma do que eu tenho no parasimpático e o que eu tenho no simpático. Aqui parasimpático e aqui simpático, tá? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, o que acontece é que se eu hiperativar o parasimpático, eu faço aqui, ó, a salivação vai lá em cima, tá? Se eu fizer o seguinte, se eu ativar o simpático, eu subo até um pouquinho essa salivação aqui, mas a do parasimpático cai, então o volume total de saliva acaba ficando menor, tá? Agora eu vou ensinar vocês uma coisa, vou juntar vários raciocínios fisiológicos e vou chegar a uma conclusão completamente absurda, tá? Vou ensinar vocês como é que se faz isso. Pensem comigo. Vou colocar várias coisas que fisiologicamente são corretas, tá? Fisiologicamente elas são certas, tá? Primeira coisa que fisiologicamente ela é correta. Durante, tá? Durante o sono eu aumento o parasimpático, verdadeiro. Tem um aumento de tônus do parasimpático. Ele relaxa mais e aumenta o parasimpático, tá? Segundo, parasimpático aumenta a salivação, tá? Quando eu estou em repouso, se produz mais ou menos 1 ml de saliva por minuto. A gente deglute essa saliva, tá? Vamos dizer que dobrasse essa quantidade de saliva, tá? 2 ml durante a atividade do parasimpático, tá? Tudo isso é verdadeiro, que eu estou falando. Glândulas salivares são inervadas do parasimpático, são inervadas pelo sétimo e pelo nono par craniano, nervo facial e nervo glossofaríngeo. Isso está na aula anterior, só lembrando. E o terceiro raciocínio é o seguinte: quando a gente dorme, muitos indivíduos são respiradores bucais. Não pensem que vocês dormem com uma dignidade, não é? Que a gente imagina que dorme. Quando um indivíduo dorme, ele dorme com a boca aberta. Muitos indivíduos são respiradores bucais e não respiradores nasais. Existe um reflexo que impede o seguinte: impede que vocês tenham deglutição quando vocês estão com a boca aberta. Vocês podem até tentar agora em casa engolir, abrir bem a boca e tentar engolir, vocês vão ver que vocês não conseguem fazer isso. Isso serve para que o alimento não entre nas vias aéreas, tá? Por isso que as regras de etiqueta dizem que a gente não deve falar enquanto come, né? A regra de etiqueta serve para que a pessoa não veja o que está comendo, né? O que está mastigando, né? De lá dentro da tua cavidade oral, e também serve para que tu não te engasgue. As regras de etiqueta têm as suas utilidades práticas, vamos assim dizer. Pois bem, então vamos juntar tudo isso, tá? E vamos construir um raciocínio completamente errado. Quando eu durmo, eu aumento o parasimpático, correto.
Quando aumenta o parasimpático, aumenta a salivação. Correto, tá? Se aumenta a salivação e eu estou dormindo com a boca aberta, eu não tenho como deglutir. Correto. E aí essa saliva vai fazer o quê? Se eu não conseguir deglutir, essa saliva vai sair e vai cair no travesseiro. Aí alguém já pensaria o seguinte: bom, então isso explica aquela babinha que tem no travesseiro, né, quando eu acordo. Não. Pessoal, pensem no seguinte. Vamos fazer um cálculo simples, tá? Imagine que o indivíduo aumente a atividade do parasimpático e produza 2 ml de saliva por minuto, tá? Em 1 minuto, em 1 hora, seriam 120 ml. Em 10 horas, que é uma coisa bem fácil do indivíduo dormir, seria 1 litro e 200. Ninguém vai perder 1 litro e 200 de saliva para um travesseiro. Vocês não vão, em um corpo que é totalmente econômico, vocês não vão fazer o seguinte: vocês não vão colocar 1 litro e 200 de um líquido rico em sódio e potássio para fora do corpo. Tá? Salivação durante o sono é praticamente zero. Por quê? Porque nem tudo é simpático e parasimpático. Durante o sono tem uma diminuição de metabolismo, diminuição de fluxo sanguíneo em glândulas salivares, e aí vai diminuir a salivação. Não faz sentido ficar perdendo esse líquido. Tá? Tem drogas que podem aumentar essa salivação, são chamados cialogogos. Tá? Agonistas muscarínicos podem ser cialogogos. Tá? Velhinhos têm muito diminuição de salivação. Velhinhos têm um certo grau de xerostomia, porque eles vão, à medida que a gente vai envelhecendo, o tecido da glândula salivar vai sendo destruído e vai sendo trocado por tecido conjuntivo. Tá? E, além disso, velhinhos têm um outro problema. O centro da sede não é muito bem ativado neles e eles bebem menos água. Não precisa, normalmente tu não vai utilizar um cialogogo para esses velhinhos, né, para eles aumentarem o fluxo salivar. Normalmente faz uma coisa bem mais simples, faz com que eles se hidratem, que eles tomem mais água e isso já restabelece, não é, esse fluxo salivar. Vou até tomar uma aguinha aqui. Saímos, não é, das glândulas salivares, não é, e vamos para o miocárdio. Entra um leão dentro da sala, o que vocês precisam? Não precisam aumentar frequência cardíaca, aumentar força de contração, bombear sangue o máximo possível para a musculatura, para que a gente possa fugir desse leão e para produzir o máximo de ATP para poder fugir. Pessoal, sentar um leão dentro da sala, vocês vão hiperativar o sistema simpático e vão fazer o quê? Vão aumentar a frequência cardíaca, vão aumentar a força de contração e vão bombear sangue desesperadamente. Tá? A frequência cardíaca de vocês vai para 150, 160 batimentos por minuto. Tá? O que está liberando ali? Eu estou liberando uma grande quantidade de adrenalina pela medula da suprarrenal. Essa adrenalina vai se ligar nos receptores beta que eu tenho no miocárdio, no nódo sinoatrial, que é o principal marca-passo cardíaco, vai aumentar a entrada de sódio ali, e aí vai acontecer o quê? Eu vou aumentar a minha frequência cardíaca. É isso que vai acontecer. Uma droga que é comumente usada, uma droga que é bem comum, que se usa para diminuir a frequência cardíaca, para diminuir o débito cardíaco, né, para o coração trabalhar menos, não é? São beta-bloqueadores. Propanolol é uma droga que funciona assim, que vai fazer o quê? Que vai diminuir essa frequência cardíaca, bloqueando esses receptores beta. Tá? Se eu hiperestimular o nervo vago, o que acontece? Se eu pegar e ativar o parasimpático, se eu hiperestimular o nervo vago, cai a frequência cardíaca, pode até causar uma parada cardíaca. É muito comum, a maior parte dos desmaios, eles são causados por quê? Por hiperativação desse nervo vago aqui, que faz o quê? Que diminui a frequência cardíaca. Se liga no receptor, ele libera acetilcolina, né?
se liga no receptor muscarínico do tipo M2, sai potássio do nódo sinoatrial e vai fazer o quê? Hiperpolariza o marcapasso cardíaco e caia a frequência cardíaca. Às vezes, se cair muito, falta fluxo sanguíneo por carótidas e vertebrais e o paciente desmaia, não é? Bom, só que assim, ó, já que a gente está falando em vasos, lembrando que o coração é um vaso modificado, não é? Vamos pensar uma coisa. Eu tenho vasos que irrigam os músculos estriados esqueléticos, tá? E tenho vasos que irrigam as vísceras, tá? Bom, se eu tenho vasos que irrigam músculo estriado esquelético e vasos que irrigam as vísceras, vamos pensar comigo. Pensar na víscera abdominal, tá? Se eu estou em uma situação de luta ou fuga, aonde eu preciso fluxo sanguíneo? Na musculatura para fugir, para correr, ou na víscera abdominal, no intestino grosso? Pessoal, se eu tiver em uma situação de luta ou fuga, eu preciso imediatamente do quê? De fluxo sanguíneo na musculatura, eu preciso de vasodilatação na musculatura. Só que eu tenho que vasodilatar um tecido e tenho que fazer vasoconstrição em outro, né? Então as vísceras vão sofrer vasoconstrição. Aí vem a pergunta: os neurotransmissores são os mesmos, adrenalina e noradrenalina. Aí vem a pergunta que eu faço para vocês: como é que eu estou com o mesmo neurotransmissor, tá? Os mesmos neurotransmissores e estou com respostas diferentes em vasos de tecidos diferentes? O que acontece? Nos vasos que irrigam os músculos estriados esqueléticos, eu tenho receptores do tipo beta. Então, a adrenalina, quando se liga nesses receptores do tipo beta, ele faz o quê? Ele faz vasodilatação. Nos vasos que irrigam as vísceras, eu tenho receptores do tipo alfa. Então, adrenalina e noradrenalina, quando se ligam a receptores do tipo alfa, fazem vasoconstrição. No músculo estriado esquelético, vasodilatação, tá? Os receptores beta, e nas vísceras, vasoconstrição nos receptores alfa, tá? Tem várias drogas que funcionam se ligando a receptores alfa e fazendo vasoconstrição. Fenilefrina, aquela droga que a gente coloca no nariz, não é? Para causar vasoconstrição, para diminuir o edema, não é? É um exemplo de droga que se usa para fazer essa vasoconstrição, tá? É um agonista de receptor alfa, tá? Funciona como se fosse a noradrenalina, tá? Vocês já notaram que eu estou começando a falar sobre adrenalina e noradrenalina, tá? Já adianto para vocês, depois a gente vai tratar mais a fundo isso para o final da aula, mas já adianto para vocês. Noradrenalina tem mais afinidade por receptores alfa, enquanto a adrenalina tem mais afinidade por receptores beta. Não quer dizer que a adrenalina não se ligue em receptores alfa e que a noradrenalina não se ligue nos beta, tá? Mas existe uma maior afinidade, tá bom? E aí isso vai acabar dando uma diferença funcional depois lá na frente, tá? Agora, coração é músculo ou é víscera? Essa é uma pergunta cruel, né? Tecnicamente, o corpo é dividido no seguinte: osso, músculo estriado esquelético e víscera. Coração é víscera. É músculo cardíaco, mas é víscera. Ok? Bom, se o coração é víscera, os vasos que irrigam o coração têm que tipo de receptores? Alfa. As coronárias têm receptores do tipo alfa. Agora pensem comigo o paradoxo, tá? Eu faço isso aqui, ó. Eu estou fugindo de um leão. Eu estou liberando uma quantidade grande de adrenalina e noradrenalina, tá?
o miocárdio está funcionando mais, está aumentando a frequência cardíaca, o trabalho do miocárdio está maior. O trabalho desse miocárdio está maior, mas eu estou colocando substâncias que vão causar vasoconstrição nas coronárias. Olha o paradoxo que eu entro. Eu entro num paradoxo que é o seguinte. Eu entro num paradoxo que é eu estou colocando o coração a trabalhar mais e dando menos aporte sanguíneo para ele. Interessante esse paradoxo, não é? Esse paradoxo não funciona. Quando vocês colocarem o coração a trabalhar mais, ele vai receber mais sangue, tá? Mas como se o receptor é alfa, e realmente o receptor é alfa, nem tudo é simpático e parasimpático. No coração, o principal vasodilatador é a adenosina, tá? Então, o que acontece? O que acontece é que quando o coração começa a trabalhar mais, ele começa a quebrar ATP. Ele quebra ATP em ADP. ADP em AMP. E AMP em adenosina. E essa adenosina é um potente vasodilatador do miocárdio. Acaba diminuindo a atividade do simpático ali, né? Na ligação, né? De noradrenalina com o receptor alfa. E acaba se tornando um potente vasodilatador. Então, assim, ó, isso funciona super bem. Então, se vocês colocarem o miocárdio a trabalhar mais, ele vai receber mais aporte sanguíneo pelas coronárias. Certo? Bom, vias aéreas. Vamos lá. Vocês estão fazendo o seguinte, vocês vão fugir de um leão. Vocês precisam broncodilatação, precisam aumentar a frequência e amplitude ventilatória, ou vocês podem ficar broncoconstritos. Pessoal, se vocês fugirem de um leão, vocês vão liberar uma grande quantidade de adrenalina e noradrenalina, e vai fazer o quê? E vai causar broncodilatação, tá? Não tem como fugir muito disso, tá bom? Muitas pessoas que usam a bombinha, aquela, não é? Usam, por exemplo, salbutamol. Salbutamol é um simpático mimético, imita a ação do simpático. Se liga aos receptores do sistema simpático que eu tenho nas vias aéreas, né? E faz o quê? E faz broncodilatação. Um paciente, quando ele é internado, numa crise asmática, muitas vezes ele recebe doses de adrenalina para se ligar a esses receptores do sistema simpático e fazer o quê? E fazer essa broncodilatação, tá? Tem uma coisa que é bem interessante, tá? Tem uma coisa que é bem interessante nos pacientes durante a noite, tá? As crises de asma normalmente acontecem durante a noite, tá? E tem 3 motivos para isso. Eu vou colocar eles em ordem de importância. Eu vou começar do menos importante para o mais importante, tá? Primeiro é que deitado, principalmente se estiver deitado com a barriga para cima, não é? Isso pode impedir um pouco a expansão da caixa torácica adequadamente. Isso pode causar um certo desconforto respiratório em alguns indivíduos, tá? Não é, de longe, não é a mais importante. Mas alguns indivíduos asmáticos referem que respiram melhor quando se deitam de lado, conseguem ter uma expansão mais adequada da caixa torácica, tá? Tem questões anatômicas aí que entram nesse meio, tá? Mas não vou me aprofundar nelas. Bom, segundo, tá? Durante a noite, eu aumento a atividade do parasimpático. Eu quero dormir, eu vou aumentar a atividade do parasimpático. Quando você aumenta a atividade do parasimpático, vai acontecer o quê? Gera uma leve broncoconstrição, que já vai causar uma certa dificuldade respiratória. Não é a principal também. O principal é que durante a noite, o que acontece? Os nossos hormônios, eles seguem um ritmo circadiano. Não pensem que um hormônio ele é liberado sempre da mesma maneira durante todo o dia. Não pensem que um hormônio é linear. Os hormônios eles fazem um pico no horário, depois caem e assim por diante. E o cortisol, que é um hormônio que suprime a resposta inflamatória e suprime a resposta do sistema imune, ele é assim, ó, durante a manhã ele está num pico e durante a noite ele está lá embaixo. Então, o que acontece? Quando eu vou dormir,
os níveis de cortisol vão estar lá embaixo. Se esse é um hormônio que suprime a resposta inflamatória, a resposta do sistema imune, a resposta do sistema imune vai estar lá em cima. E aí, a asma muitas vezes é uma exacerbação de atividade do sistema imune. E aí, o que acontece? Esse cortisol lá embaixo vai fazer o quê? Faz com que o sistema imune fique lá em cima, e aí faz essa broncoconstrição, tá? Por isso que o horário que as pessoas chegam nos pronto atendimentos com crises asmáticas é geralmente durante a madrugada. E por isso, por exemplo, se tu usa um corticoide inalatório como um Flixotide da vida, às vezes tem escrito na bula ali o seguinte, que deve ser utilizado antes de dormir. E a pessoa não dá bola, não usa antes de dormir, ela usa quando acorda, porque ela se lembra melhor quando acorda, tá? Não adianta usar quando acorda, por quê? Porque quando acorda os níveis de cortisol estão lá em cima, e quando tu vai dormir, aí sim que esses níveis de cortisol caem, tá? O principal é essa relação com o cortisol, mas tem uma relaçãozinha ali com o aumento de atividade do sistema parasimpático, tá? Motilidade e secreções do trato gastrointestinal. Se eu vou comer aquela lasanha, tá? O que vocês acham que deve acontecer? Eu devo aumentar a motilidade, devo aumentar as secreções do trato gastrointestinal, enzimas digestivas? Sim. Então, se eu aumentar a atividade do parasimpático, o nervo vago aumenta a motilidade no trato gastrointestinal e aumenta as secreções digestivas, tá? Bom, aí alguém pode me dizer assim, então, professor, ácido clorídrico é uma secreção digestiva do estômago. É, tá? Se eu aumento o parasimpático, eu vou aumentar a secreção de ácido clorídrico. Vai. Então, úlcera gástrica depende de ácido clorídrico. Depende. Depende, muitas vezes, de uma bactéria, não é? Que é a Helicobacter pylori, mas depende de ácido clorídrico também. Se não tem ácido, não tem como lesar. Então, o indivíduo que é mais calmo, tranquilo, mais parasimpático, ele faz o quê? Ele secreta mais ácido e ele deve ter mais úlcera gástrica. Não. Ele secreta mais ácido, isso é verdade, mas ele também secreta mais muco, que protege mais. O problema do indivíduo que é estressado, que é nervoso, que aumenta a atividade do simpático, é que ele faz o quê? Ele faz isso aqui, ó. Ele até diminui um pouco a secreção de ácido, mas ele diminui muito a secreção de muco e bicarbonato. Então, a camada de muco e bicarbonato que protege o estômago fica muito, muito pequena. E aí o ácido consegue atingir esse estômago e consegue fazer essas ulcerações, consegue fazer essa úlcera gástrica. Tá? Então, por isso que o que se usa para tratar a úlcera gástrica são principalmente inibidores da bomba de prótons, não é? Que vão fazer o quê? Que vão diminuir essa secreção desse ácido clorídrico. Tem um detalhe muito interessante da neurofisiologia. Antes de se conhecer inibidores da bomba de prótons, o que eles faziam era o seguinte, eles cortavam o nervo vago aqui, ó, cortava essa inervação do vago. E isso diminuía a liberação de acetilcolina e diminuía a produção de ácido clorídrico. E tem um detalhe muito interessante, esses pacientes que tinham o vago cortado, eles não desenvolvem Parkinson. O Parkinson é uma doença que começa no trato gastrointestinal, começa nos neurônios do trato gastrointestinal, no plexo de Auerbach e de Meissner, e faz o que? E migra através do nervo vago para o tronco cefálico. Então, esses pacientes que cortavam o nervo vago, eles faziam o quê? Eles acabam não desenvolvendo Parkinson. Tu não encontra, né, na epidemia indivíduos que tenham sido submetidos a uma vagotomia para tratamento de úlcera gástrica que tenham desenvolvido o mal de Parkinson. Isso é uma coisa bem interessante, não é, dessa fisiologia, tá? Bom, outra coisa sobre o trato gastrointestinal, a gente vê o seguinte: mulheres são muito mais constipadas do que homens. Isso
é bem notório, assim, se tu vai ver na epidemia, tu vê que constipação é uma doença muito mais feminina do que masculina, tá? E tem várias teorias para isso, mas uma delas é que as mulheres teriam um leve tono simpático a mais, não é? E esse leve tono simpático a mais faria o seguinte: diminuiria a motilidade no trato gastrointestinal e talvez aumentasse a constipação. Então, faz um sentido ter um leve tono simpático a mais, não é? Se vocês forem imaginar, vocês têm que imaginar que o simpático é um sistema de defesa que o indivíduo tem. Se vocês forem imaginar dentro da natureza um indivíduo menor, com menos peso, ele, menos massa muscular, ele faz o quê? Ele tem que se manter mais alerta, não é? Do que um indivíduo maior, mais agressivo, com mais massa muscular. Então, talvez tenha realmente um aumento de atividade do sistema simpático, e isso faz o quê? Isso reduz um pouco a motilidade. Estou sendo muito simplista nisso, né? Tem que pensar em toda a microbiota, que pode ser diferente entre um e outro também, tem todas essas questões aí, não é? Mas, de um modo geral, a, digamos, a constipação é um fenômeno mais relacionado ao gênero feminino, tá? Bom, aqui a gente tem a suprarrenal que vai liberar da sua medula suprarrenal, vai liberar principalmente adrenalina na circulação, e a fibra nervosa, não é? Libera noradrenalina. Tá? A suprarrenal libera um pouquinho de noradrenalina e um pouquinho de dopamina, mas não é significativo em termos fisiológicos, vamos dizer assim. Tá? Mas só que assim, ó, tem que ter cuidado, porque adrenalina e noradrenalina não fazem exatamente a mesma coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Aqui eu tenho a inervação, não é? Partindo aqui, ó, de T10 até L1, indo até a medula da suprarrenal, não é? E fazendo com que a medula suprarrenal libere uma quantidade grande libere adrenalina, e a noradrenalina vem através da inervação. Essas cruzinhas indicam o aumento de atividade. Qual é o efeito que é gerado pela noradrenalina? Qual é o efeito que é gerado pela adrenalina? Tá? Olha aqui, ó. Aumento de pressão arterial. Noradrenalina é muito mais efetivo. 4 cruzinhas contra 2 cruzinhas de adrenalina. Por que noradrenalina é muito mais efetivo? Não é nos vasos que irrigam as vísceras que eu tenho receptores alfa. Então, essa noradrenalina se liga a esses receptores alfa e faz vasoconstrição, o que aumenta a resistência periférica, o sangue não passa tão adequadamente, que aumenta a pressão arterial. Tá? Então, noradrenalina acaba tendo um grande efeito aqui para aumentar essa pressão arterial. A adrenalina não consegue ter esse efeito tão significativo, porque ela não se liga tão bem a receptores alfa. Aí alguém vai me dizer, professor, e ainda a noradrenalina se liga aos receptores beta que tem nos músculos? Pessoal, não levem muita fé nisso no repouso. Se a gente para pensar assim, ó, agora sentadinho aqui nessa posição, musculatura estriada esquelética não tem nem 10% do fluxo sanguíneo, do débito cardíaco. Ou seja, o que eu estou bombeando de sangue agora está indo principalmente para a víscera e não para a musculatura estriada esquelética. Tá? Aumento do débito cardíaco. Olha aqui, ó. Olhem como a adrenalina é muito mais eficiente que noradrenalina. Por quê? Porque no marcapasso cardíaco, o receptor é beta. Então, a adrenalina tem maior afinidade para o receptor beta. E faz o quê? Isso aumenta a frequência cardíaca e aumenta a força de contração. Aumento do metabolismo basal, até que as duas são parecidas, não é? Olha aqui, ó. Dilatação brônquica, tá? E inibição da ação intestinal. Vamos pensar em dilatação brônquica, olha aqui, ó. Olhem como a adrenalina
é muito mais eficiente do que noradrenalina. Daí você chega à conclusão seguinte: para dilatar, para causar broncodilatação, qual é o receptor que tem ali? Receptor beta. O que eu tenho que usar num paciente que eu quero ter broncodilatação? Tem que usar um beta-agonista, uma droga que estimule esse receptor beta. Tá? Olha aqui, ó, para quebrar glicogênio até glicose, tá? Para poder liberar glicose na circulação, para fazer glicogenólise, não é? O que eu uso mais? Uso mais adrenalina, tá? Para ter excitabilidade no sistema nervoso, adrenalina. Noradrenalina praticamente não vai ter uma excitabilidade. Para fazer lipólise, os dois vão ser meio parecidos. Então, assim, ó, dizer que adrenalina e noradrenalina fazem a mesma coisa, que só tem uma diferença de afinidade, não é muito certo. Se eu usar um agonista alfa, por exemplo, aqui, ó, não vai funcionar para dilatar adequadamente, para dilatar as vias aéreas adequadamente. Se eu usar um agonista beta, não vai funcionar adequadamente para fazer vasoconstrição. Entenderam? Não funciona para fazer vasoconstrição. Então, essas jogadas assim da farmacologia do sistema nervoso autônomo, elas têm que ser pensadas. Isso é um ponto muito relevante do sistema nervoso autônomo. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um gráfico. Nesse gráfico que a gente tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem os níveis de noradrenalina plasmática e os níveis de adrenalina, tá? Então aqui, ó, esse tracejado aqui, ó, eu tenho a concentração plasmática que eu consigo ver alguma alteração fisiológica, não é? Então olha aqui, ó, os níveis de noradrenalina, eles só vão ser afetados, por exemplo, para causar uma alteração fisiológica, não é? Num exercício muito pesado, tá? Ou num feocromocitoma, que é um tumor de medula de suprarrenal, que aí vai aumentar muito a quantidade de noradrenalina, tá? Olhem como a adrenalina é muito mais relevante para as coisas que a gente tem, tá? Olha aqui, ó. Fumar um cigarro aumenta a adrenalina. Mas como é que o professor fumar um cigarro aumenta a adrenalina? Só voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu fumar um cigarro, cigarro não tem nicotina? Nicotina não faz isso aqui, ó. Nicotina aqui, ó. Não tem nicotina? Se tem nicotina, eu faço aqui, ó. Eu não estimulo receptores nicotínicos aqui na medula suprarrenal, não faz a medula suprarrenal liberar mais adrenalina? Tá? Aí alguém vai me dizer assim, ó, professor, mas também faria o seguinte, também faria um aumento da liberação de acetilcolina aqui no parasimpático. Sim, mas o simpático prevalece nessa situação. Tá? O simpático não prevalece em todas. Não pensei que o simpático prevalece em todas. Por exemplo, se vocês hiperativarem o vago e causarem uma parada cardíaca, a adrenalina geralmente não funciona. Vocês têm que bloquear o receptor o receptor muscarínico. Isso funciona muito melhor do que a adrenalina. Se vocês tiverem uma hiperativação crônica do vago, a solução é bloquear o receptor muscarínico, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Continuar olhando essa figura aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a hipoglicemia aqui, ó. Os aumentos que eu vou ter, ó, de adrenalina para tentar compensar. Olha aqui, o exercício, até mesmo exercício leve, já vai aumentar a liberação de adrenalina pela suprarrenal. Exercício pesado mais ainda. Os eventos cirúrgicos, olhem o aumento de adrenalina que vai se ter. Tá? Cetoacidose, tá? Vai aumentar a adrenalina. O infarto agudo do miocárdio, olha a descarga de adrenalina que ele acaba gerando. E o feocromocitoma já não vai aumentar tanto, porque a adrenalina já é produzida em grande quantidade pela medula suprarrenal. Tá? Então, assim, ó, no dia a dia, a adrenalina é muito mais efetiva em termos fisiológicos do que a noradrenalina. Olha a quantidade de eventos aqui, ó, que eu uso adrenalina para poder ter um efeito fisiológico significativo, tá?
Então, isso é importante. A gente não pode ficar só pensando que adrenalina e noradrenalina são exatamente a mesma coisa. Né? Olha aqui, ó. Essa figura é uma das figuras que eu mais gosto da fisiologia. Olhem que coisa interessante. Olha aqui, ó. Aqui se eu injeto adrenalina. E aqui se eu injeto noradrenalina. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho a injeção de adrenalina e aqui eu tenho a injeção de noradrenalina. E olhem os parâmetros que eu tenho. Olhem o seguinte, vamos começar aqui, ó. Primeiro, a resistência periférica total, se está vasodilatado ou vasoconstrito. Quando eu injeto adrenalina, se liga aos receptores beta que eu tenho nos músculos. Vasodilata. A resistência para a passagem de sangue é menor. A resistência periférica total é menor. O sangue está fluindo mais facilmente. Olha aqui, ó, a resistência periférica cai. Quando eu injeto noradrenalina, se liga a receptores alfa que eu tenho nas vísceras. Eu aperto esse vaso, tá? Quando eu aperto esse vaso, vai acontecer o quê? Eu faço vasoconstrição e aumento a resistência periférica total. Tá? Perfeito. Agora olhem aqui, ó. Quando eu coloco adrenalina, se liga ao receptor beta, que aumenta a frequência cardíaca. Tá? Quando eu aumento esta frequência cardíaca, o que vai acontecer? Isso vai aumentar o meu débito cardíaco, a quantidade de sangue que está sendo impulsionada. Tá? Aí alguém vai dizer, professor, mas por que noradrenalina causa uma queda de frequência cardíaca? Pensem comigo. Olha só. Eu faço isso aqui, ó. Eu pego e faço isso aqui, ó. Eu uso uma droga que causa uma grande vasoconstrição, que é a noradrenalina, quando se liga a receptores alfa. Causa uma grande vasoconstrição, aumenta a pressão arterial. Os baroreceptores detectam esse aumento de pressão arterial. Os baroreceptores que eu tenho no arco da aorta e no seio carotídeo. Vai uma mensagem através do 10º paracraniano, nervo vago até o tronco, e uma mensagem através primeiro do nervo de Hering e depois, que é prolongamento dele, o glossofaríngeo, vai até o tronco dizendo que a pressão arterial está muito alta. Tá? Olha aqui, ó. Eu usei um agonista alfa e fiz isso aqui, ó. E joguei a pressão arterial lá em cima. Tá? Porque fiz uma grande vasoconstrição. Os baroreceptores detectam, mandam uma mensagem para o tronco dizendo o seguinte, pressão arterial muito alta. O tronco faz o quê? Detecta, o tronco encefálico detecta essa pressão arterial muito alta e faz o quê? Hiperativa o nervo vago. O nervo vago libera acetilcolina no coração e faz o quê? E reduz a frequência cardíaca. Olhem só, tá? Prestem atenção. E aí vocês vão ver aqui, ó, essa linha tracejada aqui é a pressão arterial média, tá? Aqui em cima a pressão sistólica, aqui a pressão diastólica. Se vocês injetarem adrenalina, vocês terão o seguinte quadro. Vocês terão vasodilatação por ligação aos receptores beta. Vocês aumentarão a frequência cardíaca. Vocês aumentarão o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue bombeado por minuto. E vão ter um leve aumento, vocês vão ter um aumento da pressão sistólica. Cai a pressão diastólica, porque eu estou vasodilatado. Tá? A pressão sistólica ela é proporcional ao volume de sangue que está sendo injetado. Então, olha aqui, ó, se eu estou injetando mais sangue por batimento, a pressão sistólica vai ficar maior. Tá? E a pressão diastólica, ela é o quê? Ela cai porque eu tenho o quê? Porque eu vasodilatei. O que é pressão sistólica e pressão diastólica? Pressão sistólica é isso aqui, ó. Eu tenho sístole, pum, maior pressão. E diástole, quando a pressão é menor, tá? Se eu começo a injetar, ao invés de injetar 50 ml, eu injetar 60, eu faço o quê? A pressão fica maior. Então, se meu volume sistólico é maior, a minha pressão é maior, tá? Mas se eu tiver vasodilatado, vai acontecer o quê? Se eu tiver vasodilatado, quando esse sangue for escoar, ele escoa mais rápido. E como ele escoa mais rápido, a pressão diastólica é menor. Tá? Ponto. Agora, olhem o efeito aqui, ó.
Olha o efeito da noradrenalina. Eu faço uma grande vasoconstrição, que joga a pressão sistólica, pressão diastólica, a pressão sistólica e a média lá em cima. E a resposta é o quê? Eu hiperativo o nervo vago e faço bradicardia. Então eu estou hipertenso, bradicárdico e bombeando menos sangue. Então, assim, ó, não é a mesma coisa, tá? Então, dizer, a adrenalina e noradrenalina tem o mesmo efeito sobre o sistema cardiovascular? Não, tá? Se tu injetar uma grande quantidade de adrenalina tem um efeito, se tu injetar uma grande quantidade de noradrenalina intravenosa tem outro efeito. Isso é muito importante entender isso, tá? E outra coisa, pessoal, assim, ó, não pensem que adrenalina e noradrenalina, o simpático, ele é ativado só quando uma situação de luta ou fuga. Pessoal, vocês estão deitados e quando vocês levantam, vocês já aumentam a atividade do sistema simpático. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ficar em pé já faz o quê? Já aumenta, tá? Aqui ele coloca como não tendo uma função fisiológica, mas já ajuda a estabilizar a pressão arterial. Querem ver uma coisa? Olha aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Estou deitado. Quando eu fico em pé, o sangue tende a acumular nos membros inferiores, certo? Se o sangue tende a acumular nos membros inferiores, o sangue volta menos para o coração. O coração distende menos e bombeia menos sangue. Então vai acontecer o quê? O volume sistólico cai, certo? O coração está bombeando menos sangue. Se o volume sistólico por cada batimento cai, vai acontecer o quê? Ao longo de 1 minuto, que é o débito cardíaco cai. Mas aí alguém pode perguntar o seguinte, tá, mas por que o volume ejetado a cada batimento cai 40% e o volume ejetado em 1 minuto cai só 25%? Porque eu faço o quê? Quando eu saio dessa posição que é o decúbito para a posição ortostática aqui em pé, eu ativo o simpático e faço o quê? E faço isso aqui, ó. E já aumenta a minha frequência cardíaca. Ó, então quer dizer o seguinte, aí alguém vai me dizer, tá, beleza, mas o coração está bombeando menos por minuto, tá? Como é que a pressão arterial ela faz o que? Ela dá só uma quedinha e depois ela já meio que estabiliza aqui. Por que a pressão arterial meio que estabiliza aqui? Pelo seguinte, porque eu estou liberando noradrenalina e está fazendo o quê? E está fazendo vasoconstrição aqui, ó. E está aumentando a resistência periférica. Também está aumentando a pressão, o quê? Nas pequenas veias, porque está fazendo essa vasoconstrição aqui. Tá? O organismo é tão esperto que ele faz isso aqui, ó. Tá? Por que a pressão venosa central cai? Por que a pressão nas jugulares cai? Pensem comigo. Dá para notar aqui que a pressão arterial cai um pouquinho, ó. Tá? O organismo é tão esperto que ele faz isso aqui, ó. Existe uma coisa que é pressão de perfusão. O que é pressão de perfusão? É pressão arterial menos pressão venosa. Quanto maior for essa diferença, mais o sangue vai fluir de um lado para o outro. Certo? Isso se chama pressão de perfusão. Olha aqui, ó. Sair da posição deitada para ficar na posição em pé não gera uma quedinha de pressão arterial aqui? Cai um pouquinho a pressão arterial. E aí o organismo faz o quê? Ele venodilata, causa uma venodilatação das jugulares. Então, tu cai a pressão que está indo pela carótida e pelas vertebrais para o encéfalo, mas tu derruba também um pouquinho a pressão das jugulares. Com isso, a pressão de perfusão no encéfalo fica igual. O encéfalo continua recebendo a mesma quantidade de sangue. Entenderam a jogada? Tá? Então, assim, ó, quando a gente pensa em simpático e parasimpático, ficar imaginando que simpático e parasimpático funciona só numa situação de luta ou fuga, não. Simpático e parasimpático funcionam. O simpático funciona, por exemplo, quando vocês estão deitados e vocês ficam em pé. Vocês precisam ativar o simpático.
para poder manter os níveis pressóricos. Tanto que, por exemplo, o paciente que é diabético, o paciente que é velhinho, eles começam a perder a inervação simpática. Se tu começa a perder a inervação simpática, tu não consegue fazer o quê? Tu já não consegue fazer essa vasoconstrição, porque não libera a noradrenalina adequadamente. Tá? Então, o que acontece? Esse paciente já começa a ter uma dificuldade, ele já começa a ter uma certa hipotensão ortostática, ele não consegue ficar em pé e ajustar a pressão adequadamente. Todo mundo já passou por isso, levantou muito rápido, ficou meio tonto, assim. Por quê? Porque não deu tempo do sistema simpático fazer esse ajuste imediato de pressão, tá? Ele precisa de um tempinho para fazer esse ajuste. O paciente fica acamado muito tempo. Não pega um paciente que fica acamado muito tempo e coloca ele de pé. Tu vai fazendo o quê? Tu vai subindo a cabeceira, todo um processo até tu conseguir colocar ele em pé. Porque senão ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma tontura, porque ele não consegue ativar esse sistema simpático tão rápido, tá? Tem um livro eu li quando eu era bem jovem, é um livro que se chama Feliz Ano Velho, que é um livro da história do Marcelo Rubens Paiva. Ele sofreu um acidente, né, e ficou paraplégico e eu não me lembro se ele era tetra ou se ele era para, né, e ele conta que ficou muito tempo na cama, não é, hospitalizado e tal, e ele ficava olhando o teto. E aí chegou o grande dia que iam levantar a cabeceira da cama dele. E aí, quando começaram a levantar a cabeceira da cama dele, ele estava feliz, porque ele só via o teto, ele ia ver a porta, ia ver como é que eram as coisas, né? E quando começaram a levantar, ele desmaiou. Por quê? Porque ele não conseguiu bombear sangue adequadamente para o encéfalo, não é? Teve uma queda de pressão e acabou não conseguindo bombear esse sangue adequadamente. Porque o sistema simpático estava meio desacostumado, não é? Vamos dizer, a ficar numa posição ortostática. Tá bom? Entenderam isso? Vamos voltar lá para nossa figura. Aqui. Tá? E por último, vamos a órgãos reprodutores. Tá? Vamos falar sobre o órgão reprodutor masculino. Tá? Podemos falar um pouquinho sobre o feminino também. Ereção, aumentar fluxo sanguíneo para órgãos genitais. Na ereção a gente vai ver principalmente no órgão sexual masculino, não é? A ereção é uma função do parasimpático. Tá? Não tem como ter uma ereção se o indivíduo não estiver calmo, tranquilo. Então, o que acontece? O nervo pudendo, não é? Eu esqueci. Bom, falei na outra aula, né? Que o parasimpático sai de S2 até S4, tá? Essa inervação ali do nervo pudendo ali. Então, o que acontece? O que acontece é que esse nervo pudendo libera acetilcolina. A acetilcolina se liga no receptor muscarínico. Quando se liga no receptor muscarínico, entra cálcio no endotélio do vaso. Dentro do endotélio do vaso tem uma enzima que se chama óxido nítrico sintase. Ela é uma enzima cálcio-calmodulina dependente. E aí acontece o quê? Quando aumentar esse cálcio no endotélio do vaso, essa enzima óxido nítrico sintase produz óxido nítrico. Esse óxido nítrico é um gás difusível que sai e faz o quê? E vai até a musculatura lisa do vaso e relaxa esse vaso. Tá? Tanto que o óxido nítrico, antes de ser descoberto, ele era... Você sabia que existia algo que o endotélio vascular produzia que causava vasodilatação. Então, se dizia que existia o fator relaxante derivado do endotélio, que é óxido nítrico. Tá? E aí, esse óxido nítrico que viajou do endotélio, ele vai até a musculatura lisa do vaso e vasodilata o vaso, porque ele produz GMP cíclico. Para parar essa vasodilatação, tem uma enzima chamada fosfodiesterase que quebra esse GMP cíclico. Tá? O Viagra faz o seguinte, ele inibe fosfodiesterase. E aí tu não quebra o GMP cíclico. Tá? Bom, então, para o indivíduo ter uma ereção, ele precisa ativar o parasimpático. E para ele ter uma ejaculação, ele precisa ativar o quê? Ele precisa ativar o sistema simpático. Tá? O orgasmo feminino também depende do sistema simpático. Então, o que acontece se o indivíduo fizer o seguinte?
o que acontece se o indivíduo for estressadinho, assim, se ele ativar um pouco o sistema simpático, um pouco mais do que o normal. Ele faz o quê? Como o sistema simpático é responsável pela ereção, pela ejaculação, perdão, ele faz o que? Ele começa a ter ejaculação precoce. E se ele for muito, 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 muito estressado, tá? O que ele faz? O que ele faz é o seguinte, se ele for muito, muito, muito estressado, ele faz o seguinte, ele pega e ativa tanto o sistema simpático que ele não consegue ativar o parasimpático, não consegue ter ereção peniana. Então ele faz o quê? Se ele não consegue ter essa ereção peniana, ele acaba tendo impotência sexual. Pessoal, impotência sexual, ela pode ter uma origem psicológica e uma origem fisiológica. A origem psicológica não é tão psicológica assim. Psicológica quer dizer o seguinte, o indivíduo fica tão nervoso que isso aumenta a atividade simpática dele e ele não consegue ter essa ereção peniana. Tá? Isso seria a explicação do evento psicológico. Tá? Mas, na realidade, é uma hiperativação do sistema simpático. Tá? Ou ele pode ter um problema fisiológico, ele pode ter, por exemplo, um diabetes e pode obstruir corpos cavernosos e pode faltar fluxo sanguíneo para esses corpos cavernosos, não consegue ter ereção peniana por causa disso. Como é que a gente separa uma impotência fisiológica de uma impotência psicológica? Com uma simples pergunta. Tu pergunta para o indivíduo assim, ó, se quando ele acorda, ele tem uma ereção peniana ou se ele consegue ter uma ereção peniana durante o dia. Tá? Normalmente, o ser humano acorda num pico do parasimpático. Os homens e mulheres acordam em picos do parasimpático. Lógico que tem um despertador, às vezes, que acorda a gente num pico que a gente não gostaria, não é? Mas, normalmente, tu acorda num pico do parasimpático. Então, quando tu acorda nesse pico do parasimpático, os homens, muitas vezes, acordam com uma ereção peniana. Homens vão ter 9, 10, 11 ereções penianas durante o sono. Tá? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, se o indivíduo te responder assim, ó, sim, quando eu acordo eu tenho uma ereção peniana, mas quando eu, sei lá, quando eu saio com a minha namorada eu não consigo. Se ele responder que ele consegue ter uma ereção peniana quando acorda, ou ele consegue ter uma ereção peniana em algum momento do dia, isso significa o quê? Que ele não tem um problema de obstrução de vaso. Ou seja, ele não tem uma impotência fisiológica, porque ele consegue ter em algum momento a ereção. Então, provavelmente ele tem, quando ele vai para o ato sexual, ele hiperativa tanto o simpático, ele fica tão nervoso que faz o quê? Que bloqueia essa ereção. Tá? Por outro lado, se ele disser o seguinte, olha, eu não consigo ter uma ereção quando acordo, não tenho uma ereção quando acordo e não consigo ter uma ereção em nenhum momento do dia. Isso é um ótimo indicativo do quê? De uma obstrução de vasos. Por uma doença, por exemplo, como diabetes. Tá? Por isso, pessoal, cuidem-se para não fazer um diabetes, tá bom? E não se estressem, tá? Tentem manter o mínimo de estresse possível, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham se divertido e até a próxima.